Ok, então vamos iniciar a reunião. Gente, essa então é a reunião semanal do projeto Acalmamente. Todas as quartas-feiras fazemos uma reunião do nosso grupo. E hoje é uma reunião especial, porque a gente fez uma reunião aberta, né? Tem pessoas que não são do projeto Acalmamente que estão participando, né? O tema de hoje é Entre o sono e a sanidade, explorando os efeitos da privação do sono na saúde mental. E para isso, para nos ajudar a discorrer sobre esse tema, nós convidamos o Dr. Rafael Langoni, médico pelo Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, psiquiatra pelo IAMSP-HSPE, especialista em psicoterapia e psicodinâmica dos transtornos de personalidade pela Unifesp, membro do Amborder Unifesp e professor da disciplina de psiquiatria no curso de medicina da Faculdade Santa Marcelina. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele se apresentar e começar a discorrer sobre o nosso tema. Mas antes eu queria então agradecer, né, a presença do Dr. Rafael aqui com a gente, agradecer também a presença de toda a equipe do projeto e também dos convidados que estão aqui presentes hoje, participando da nossa reunião. Antes de passar para o aquecimento, eu queria pedir para a Margeci apresentar o projeto Acalmamente, para quem não nos conhece ainda, e depois a gente dá sequência na agenda da reunião. Então, vamos lá, Margeci, por favor. Bora lá. Bom, nós somos o Projeto Acalmamente, somos um grupo de psicólogos voluntários, mais o André, que é engenheiro, e a Rita, que é educadora física. Nós nos reunimos lá em 2020, no início do isolamento social, né, quando todo aquele boom da pandemia surgiu, a Marlene e o André pensaram nas consequências do impacto, né, daquele isolamento nas pessoas que não teriam condições financeiras, né, de ter um acesso à saúde mental, principalmente. E a Marlene, como professora universitária, foi lá e disparou mensagem para seus pupilos, e a maioria de nós aqui estamos até hoje, né, ao longo desse tempo, já são 5 anos, gente, né, que nós estamos reunidos. Muitos psicólogos já passaram por aqui, alguns permanecem desde que isso era tudo mato, né? E estamos aqui nesse grupo, se apoiando e se ajudando e compartilhando conhecimento nesse tempo todo. Ao longo desses 5 anos, foram cerca de 3.500 pessoas atendidas por nós, né? Nós fizemos algumas parcerias, então a gente tem parceria com a Pastoral do Imigrante, a gente tem parceria com a Agência Humanitária da Turquia, a gente tem parceria com ONGs, UBSs que encaminham as pessoas para nós, a gente tem parceria com a Pastoral da Terra e do Campo, e a gente aqui trabalha no acolhimento psicológico em que sentido, né? Então, a gente oferece 4 sessões gratuitas para a pessoa. A gente tem como base teórica do nosso trabalho os primeiros cuidados psicológicos, né? Que é um material da Organização Mundial da Saúde. E a gente faz o acolhimento, que é oferecer essa escuta, né, para a pessoa. A gente oferece informações, a gente, né, escuta a pessoa, a gente pensa naquela demanda, a gente pensa na situação de crise que ela está vivendo, a gente oferece informações, a gente oferece ali o encaminhamento, enfim, a gente faz o acolhimento, né, daquele sofrimento emocional que a pessoa chega para nós naquele momento. Então, a atuação geralmente gira mesmo em torno de um momento de crise. E aí a gente encaminha. Então, pensando nisso, a gente usa como estrutura a psicoterapia breve para fazer esses 4 atendimentos. E a gente procura sempre estar juntos, né? Então, a gente compartilha muito. Toda semana nós temos nossa reunião de supervisão. Então, supervisão de caso, a gente faz uma troca muito grande, a gente discute filmes, a gente lê artigos, a gente está sempre em contato e tornando, de alguma forma, esse compartilhamento aí, né, uma grande lição para nós
E um grande momento também da prática da psicologia, né? A clínica tem essa coisa, né, do isolamento da clínica, né, de você trabalhar muito sozinho, e aqui a gente compartilha. Então, o projeto proporciona isso e proporciona, né, que a gente consiga atuar, né, voluntariamente, aí pensando que somos pessoas que estão interessadas em fazer isso, pessoas comprometidas e responsáveis com o que estão fazendo e atuando de forma ética. Por aí, gente, um resumão, assim. Agora eu passo a palavra para o Dr. Rafael, para ele começar a falar sobre o nosso tema da reunião hoje. Bem-vindo, doutor. Posso. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Posso compartilhar minha tela para poder Sim, colocar a apresentação? Deixa eu ver aqui como que eu faço. Então, meu nome é Rafael, sou psiquiatra. A Marge falou comigo para falar com vocês um pouco, principalmente sobre a privação de sono na saúde mental. E acho esse um tema extremamente relevante, principalmente nos temas atuais. Esse tema sempre foi relevante, mas ainda mais atualmente, onde a gente vive cada vez mais sofrendo com a privação de sono, seja por meios de doença, por patologias ou não, né? Ou por medidas muito comportamentais relacionadas com a privação do sono. Então, vou falar um pouquinho sobre sono, vou falar um pouquinho sobre como a privação de sono também interfere no corpo de uma forma geral e tentar explorar um pouco com vocês a interferência na saúde mental e depois um pouquinho sobre o que a gente pode fazer em relação a isso. Tá bem? Então, vamos lá. Eu achei pertinente começar com esse provérbio irlandês que fala que uma boa risada e uma boa noite de sono são as melhores curas no livro do médico. Acho que faz muito sentido para o que a gente vai conversar hoje, e que de fato a gente começa a entender em algum um grau que o sono ele tem propriedades que são muito importantes para o nosso organismo e que alguém falou alguma coisa, eu ouvi algo no fundo, não sei se alguém está falando ou se é só um som de fundo. E que a gente começa a entender que em outras patologias, mesmo aquelas não psiquiátricas, né, uma boa noite de sono é extremamente importante e relevante. Todo mundo aqui já ficou resfriado, gripado alguma vez e sempre se falou o quanto precisava descansar, o quanto precisava dormir bem, e isso é uma verdade, isso não é só um dito popular, né? A gente precisa dormir bem para a gente conseguir restabelecer uma série de funções do nosso organismo e, consequentemente, melhorar em questões de saúde, né? Então, o sono, ele é uma função fisiológica vital, né? Ele é extremamente importante para o funcionamento do organismo como um todo. Ele ajuda a regular a nossa pressão arterial e a nossa frequência cardíaca, ajuda na secreção de hormônios, que são importantes tanto para crescimento quanto para saciedade, de apetite, né? Quanto para hormônios sexuais. Então, é nesse momento que a gente tem uma liberação de uma série desses hormônios que são vitais para o nosso funcionamento normal e fisiológico. É extremamente importante para regular o nosso sistema imunológico, tanto para cima quanto para baixo. Eu vou pontuar isso um pouco mais para frente. Para reparação, para regeneração celular, principalmente em sistema nervoso central. Então, o sono acaba tendo essa função muito importante na reparação celular, para controle de temperatura corporal, e acaba não só sendo dependente de uma temperatura corporal adequada para um bom sono, mas também ajuda no próprio controle de temperatura e no processamento cognitivo, tanto de raciocínio, quanto das funções executivas, quanto no processamento de memória. E quando a gente fala em sono, a gente está falando em uma função que é complexa, né? É claro que dormir é só deitar e dormir, mas não é tão simples assim, principalmente para aqueles que têm alguma patologia que interfere no sono. Mas o sono ele é dividido em etapas. As duas principais etapas são aquelas que a gente chama de sono não REM e sono REM. O que seria o sono REM? O sono REM é, em inglês, Rapid Eye Movements, que são movimentos oculares rápidos, e é
uma das partes mais importantes do sono, em que a gente tem uma atividade cerebral muito intensa e que chega a ser mais intensa até do que quando a gente está em vigília, do que quando a gente está acordado. Então, em um determinado período do sono, a gente tem uma atividade cerebral mais intensa do que quando a gente está acordado. E é nessa hora que a gente faz grande parte desse processamento cognitivo e nesse processamento de memória. E é também o momento em que a gente sonha. Então, essa fase do sono REM, que ela vem depois desse sono não REM, né? Ela é um pouco mais distante da hora que a gente dorme e é extremamente importante. Então a gente começa a dormir quando a gente entra no sono, quando a gente, né, vai saindo da consciência, a gente entra no sono não REM, passa pelo N1, N2, N3, que são fases do sono, até a gente entrar em sono REM. E nesse primeiro momento, a primeira fase de sono REM, ela pode demorar até mais ou menos 2 horas para ela acontecer. Depois desse intervalo, ela dura ali um determinado período, o sono REM, vai durar um período e a gente volta para sono não REM. E a gente faz 6 ciclos desse ao longo da noite. Por que 6 a 8 ciclos desse ao longo da noite, sendo que começa com 2 horas para começar e a gente não dorme, né, tudo isso aí 12 horas durante uma noite? Porque a cada sono REM que a gente tem, para a gente entrar num novo sono REM, a gente vai diminuindo esse intervalo. A gente vai a cada vez entrando mais rapidamente em sono REM, até que no final da noite a gente entra no sono REM a cada aproximadamente 30 minutos. Então, a gente vai entrando cada vez mais em sono REM. E por que que isso é importante? Porque se a gente fragmenta o nosso sono, ou se a gente tem um sono de curta duração, a gente vai entrar pouco no sono REM. Porque a cada vez que a gente acorda, que a gente desperta, a gente, quando volta a dormir, a gente vai demorar de novo 2 horas para entrar em sono REM. Então, isso vai diminuir. Rafa, Oi, desculpa, Rafa, você está mudando o slide porque a gente ainda ainda está não, lá no não. sul. Ah, tá. Eu tô parado Desculpa. aqui em sono mesmo. Não, fica Tá bom, tranquilo. obrigada. Então, a cada vez que a gente fragmenta, a gente vai diminuindo a quantidade de sonos REM que a gente entra e vai diminuindo essa a quantidade dessas fases que são muito importantes para a gente poder processar a memória, para a gente processar, fazer um processamento cognitivo. Então, a gente prejudica a qualidade do nosso sono. Então, pessoas que têm sono fragmentado, pessoas que dormem curtas durações, acabam tendo um prejuízo importante nesse pedaço que é muito essencial do nosso sono. Então, a gente primeira parte que a gente, né, vê com isso a gente precisa ter um sono longo e um sono contínuo, né? E isso acaba sendo muito importante. Então, seguindo. O recomendado do sono pelas organizações de saúde, ele varia de acordo com a idade de cada um, porque a gente vai mudando a nossa quantidade de sono ao longo da vida. A Rita estava comentando sobre os bebezinhos dormindo e a gente muitas das vezes tem a impressão de que os bebês eles dormem o dia inteiro ou não dormem nada, passam a noite acordando, tem um sono que é muito fragmentado, mas aí tiram vários cochilos. Então, bebês eles dormem muito mais do que nós que somos adultos. É um sono que é muito mais picado, muito mais fragmentado, que depende muito da alimentação e que vai, com à medida em que a gente vai amadurecendo o nosso sistema nervoso central, a gente vai mudando essa forma de dormir. Então, em pré-escolares, ali até mais ou menos uns 7 anos de idade, o recomendado é ter 10 a 12 horas de sono. Depois, ali, entre os nossos 7 até os 18 anos, a gente recomenda aproximadamente 9 horas de sono. E aqui já é interessante de falar um ponto que é importante, que eu vou mencionar de novo mais para frente, mas quando a gente entra na adolescência, por conta dos hormônios sexuais e de determinados períodos de maturação, se muda também até a hora em que se dorme.
Então é muito comum a gente ver, né, adolescente que quer ir dormir mais tarde, acordar mais tarde. Isso faz parte, isso é fisiológico, isso não é nada de estranho. O que não é muito fisiológico é você colocar um adolescente para entrar na escola às 7 horas da manhã, que isso não é muito compatível com a necessidade orgânica de um adolescente, mas a gente tem mudanças não só na quantidade, mas no horário em que se dorme. Até que nós adultos, o recomendado é que a gente durma entre 7 e 8 horas. Abaixo de 7 horas não é necessariamente considerado insônia, a gente considera insônia abaixo de 6 horas e meia, mas a gente já tem ali uma quantidade de sono um pouco menor, e quanto mais a gente envelhece, menos sono a gente passa a ter. E um dado que é super interessante da gente pensar, né, da gente olhar e pensar, é que no início do século XX se dormia em média 9 horas e hoje dorme-se em média 7 horas por noite. E que cada 3 em cada 10 adultos dormem menos de 7 horas por noite. E isso diz muito sobre o nosso tempo, isso diz muito sobre a forma como a gente se relaciona com o nosso tempo, com os aparelhos eletrônicos, e com as patologias psiquiátricas que hoje a gente vem enfrentando, né? Então, privação de sono, a privação de sono, ela hoje vem como algo extremamente importante no serviço de saúde. Então, a gente tem uma prevalência, né, uma quantidade de pessoas em privação de sono que tem uma sonolência diurna excessiva em torno de 9 a 24% das buscas no serviço de saúde. Então, isso é uma quantidade muito significativa das buscas por cuidado em serviços de saúde. E essa privação de sono, ela pode ter várias causas, né? Tanto por estilo de vida e trabalho, e aqui estou falando sobre profissionais que trabalham de noite, né? Profissionais de serviços noturnos, então, profissionais de saúde, guardas, porteiros, pessoas que trabalham de noite. Estresse, como um fator extremamente importante para a privação de sono, uso de aparelhos eletrônicos, então celular, computador, televisão, todos esses aparelhos que emitem luz, o nosso cérebro tem uma grande dificuldade de entender a diferença da luz, de um aparelho eletrônico para uma luz solar. Então, os feixes de luz, ficam ali muito similares para a gente. E a gente, para ter uma liberação de melatonina, a melatonina é um hormônio que a gente libera numa glândula que se chama glândula pineal, que fica ali alojada, bem colada no cérebro. A melatonina ela vai ajudar a regular o nosso ritmo de sono e vigília, de ficar acordado e de dormir, vai regular isso que a gente chama de ciclo circadiano. E para ter liberação de melatonina, a gente não pode ter uma importante fonte luminosa. Então, a gente tem que ter diminuição de luz. Então, hoje, com a grande quantidade de uso de aparelhos eletrônicos, a gente diminui a quantidade de melatonina e acaba atrapalhando também essa regulação do ciclo de dormir e acordar. O próprio envelhecimento, como uma causa de privação de sono, e transtornos relacionados com o sono, tanto insônia quanto outros transtornos do sono, como o síndrome das pernas inquietas, que acaba levando a um movimento das pernas muito importante que atrapalha o sono, distúrbios respiratórios do sono, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono, e que acabam deixando o sono muito fragmentado. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela é uma síndrome que não necessariamente vai promover uma diminuição da quantidade de sono, né? Ela promove uma diminuição importante na qualidade. Então, são pessoas que vão dormir muito, né? Dormem a noite inteira, na grande maioria das vezes, e dormem até durante o dia também. Mas como fazem essa apneia, né? Essa diminuição na quantidade de oxigênio que chega no cérebro, por uma dificuldade respiratória durante o sono, elas vão, ao longo da noite, tendo microdespertares, que a gente chama.
Ela acorda muito brevemente para respirar e volta a dormir. Isso não é perceptível. A pessoa muitas das vezes nem se lembra disso. Só que como ela vai acordando várias vezes ao longo da noite, é um sono que não aprofunda, que nunca chega em sono REM. Então isso vira um sono que não é reparador, que tem uma qualidade muito ruim, a pessoa precisa tirar cochilo durante o dia, ela não descansa e acaba tendo os mesmos prejuízos de uma insônia ou de uma privação de sono propriamente, né? E é uma dos quadros mais importantes que a gente tem que investigar e tratar para melhorar a qualidade de sono. E falando em insônia, a gente tem algumas causas para insônia, né? A gente tem o que a gente chama de uma insônia primária, que é principalmente uma insônia sem uma outra causa, sem causa orgânica ou sem um quadro psiquiátrico associado, mera e exclusivamente uma dificuldade de entrar, manter ou sustentar o sono, né? Então a pessoa pode demorar para entrar no sono, ter um sono fragmentado ou ter um sono de curta duração. E a gente tem a insônia secundária, que é a grande parte das insônias são secundárias. E normalmente secundárias a algum outro transtorno associado, como por exemplo um quadro depressivo, um quadro ansioso, algum outro quadro psiquiátrico que leve a uma dificuldade de dormir, a insônia como um sintoma desse quadro específico e que aí entra como uma insônia secundária, né? Então a gente tem uma série de motivos para entrar em privação de sono. Tô falando muito rápido, tô falando muita coisa que tá difícil de entender, tá seguindo tranquilo. Está indo muito bem. Tá ótimo, Rafa. Perfeito. Qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Às vezes eu engato e vou. Então, a privação de sono, a gente hoje entende de uma forma geral que ela leva repercussões no nosso cotidiano, na nossa vida, que são extremamente prejudiciais, né? Então, esse sono, né, que é menor do que 7 horas, principalmente menor do que 6 horas por noite, seja de forma aguda ou de forma crônica, é, leva a uma série de comprometimentos, seja o desenvolvimento de problemas fisiológicos e neurocomportamentais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, seja de ordem do cotidiano, né? Então, acidente de trânsito, com batida de carro, acidente erro ocupacional, com problemas no trabalho. Então, tudo isso pode ser impactado. Tem muitos estudos de estudantes, de atletas com privação de sono, tendo dificuldade no rendimento escolar ou no rendimento motor durante o exercício físico. Então, a privação de sono atrapalhando, de uma forma geral, a vida dos indivíduos e uma diminuição na qualidade de vida com aumento de mortalidade. E por que isso acontece, né? A privação de sono, de uma forma geral, ela acaba levando a processos inflamatórios. Então, aqui eu elenquei uma série de coisas que podem acontecer quando a gente entra em privação de sono, e cada uma vai ter um mecanismo muito específico para poder se relacionar com a privação de sono. Mas esses mecanismos muito específicos, todos eles acabam girando de alguma forma com um denominador comum que é a inflamação. Então, durante a noite, enquanto a gente dorme, parte daqueles hormônios que a gente secreta, parte daquelas funções que acontecem durante a noite, elas são principalmente para um controle da liberação do que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente diminui a quantidade de liberação dessas substâncias que levam à inflamação. E durante a noite, a gente também libera muitas substâncias antioxidantes, que diminuem aqueles fatores oxidativos, de estresse oxidativo, né? E a gente diminui a quantidade de inflamação. Então, quando a gente tem uma privação do sono, a gente não tem uma limpeza dessas substâncias que levam à inflamação e a gente também não consegue limpar os radicais livres. Então, a gente começa a aumentar a quantidade de inflamação que a gente tem no nosso organismo. E quando a gente fala em inflamação no organismo, a gente fala em uma série de prejuízos nos mais diversos tecidos que a gente tem espalhados pelo corpo.
Então, a gente aumenta a quantidade de infarto, de acidente vascular encefálico, de hipertensão arterial, de insuficiência cardíaca, a gente facilita arritmias, tudo isso porque a gente inflama os vasos e inflama o tecido cardíaco. A gente pode levar a um acúmulo de gordura no fígado, a gente piora doenças autoimunes, né? As doenças autoimunes, elas já são uma reação inflamatória do organismo contra ele mesmo, então a gente piora esse próprio quadro, a gente diminui a calcificação nos ossos, a gente acaba lesando o músculo, então a gente atrapalha é, essa parte osteomuscular. Tem uma relação importante com câncer, principalmente de mama, mas tem uma relação com diversos cânceres. A gente pode ter um avanço de doenças inflamatórias renais, levando a doenças renais crônicas. A gente diminui função sexual, com diminuição da testosterona, da viabilidade do esperma. A gente atrapalha muito o que a gente chama de metabolismo glicídico, que é o metabolismo da glicose no organismo. Então, aumenta a quantidade de diabetes mellitus tipo 2, que é aquela da resistência insulínica. Então, a gente aumenta a resistência à insulina, a gente facilita a obesidade e a gente piora quadros de síndrome metabólica. Isso acontece principalmente por um mecanismo de interferir nos hormônios que levam ao aumento da saciedade e à diminuição do apetite. Então, quando a gente altera esses hormônios da leptina e da glicina, a gente acaba aumentando a quantidade de apetite e diminuindo o hormônio que leva à saciedade. Então a gente aumenta muito o apetite, a gente não chega em saciedade. Então a privação de sono acaba interferindo, aumentando a obesidade. E quando a gente vai para alterações neuropsiquiátricas, a gente está falando em declínio cognitivo, tanto por uma relação direta com a diminuição na no processamento cognitivo, né, que acontece durante a noite, quanto no acúmulo de certas substâncias, que eu vou comentar já já, um prejuízo na memória, porque a nossa memória ela precisa de sono REM para acontecer, então se a gente não tem um sono REM adequado, a gente acaba piorando a nossa memória, e pode fazer inclusive quadros que a gente chama de pseudodemenciais, né, de uma demência falsa. A gente tem um impacto importante em funções executivas, como raciocínio, memória de trabalho, uma série dessas funções que são extremamente importantes para o nosso pragmatismo, para o nosso funcionamento normal, fica prejudicada. A gente tem uma relação direta da privação de sono com demência de Alzheimer, porque a demência de Alzheimer, ela envolve, dentro da sua fisiopatologia, o acúmulo de uma proteína que a gente chama de beta-amiloide, de uma substância chamada beta-amiloide, e de proteínas tal. E essas duas substâncias, elas têm sua limpeza, né, o que a gente chama de clearance, durante a noite, durante o sono. Então, quando a gente aumenta processos inflamatórios, né, sistema nervoso central, por conta desse aumento de proteínas inflamatórias que não são limpadas durante a noite, a gente vai tendo o acúmulo dessas substâncias que levam a um quadro de Alzheimer. Então, a relação com a demência de Alzheimer é muito bem estabelecida, né? E, obviamente, muito prejudicial. A gente aumenta a agressividade e impulsividade em crianças e a gente tem um prejuízo na neuroplasticidade. A neuroplasticidade é uma capacidade que a gente tem no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, de aumentar a quantidade de conexões entre os neurônios, né, de sinapses entre os neurônios, para facilitar certos processos cognitivos, para aumentar processos cognitivos e reestabelecer funções que às vezes são perdidas por determinadas lesões, por morte celular. Então, para aumentar essa capacidade do nosso cérebro de aprender coisas novas, de lidar com coisas novas e de reaver funções. Então, a gente vai tendo um prejuízo nessa função e acaba sendo extremamente prejudicial, né? Então, de uma forma geral, no nosso organismo como um todo, a privação de sono ou a insônia leva a processos inflamatórios e aumento da quantidade de radicais livres
que acaba levando a uma série de alterações no organismo. Algumas dessas alterações, elas são muito bem estabelecidas na literatura. A gente tem muitos estudos mostrando sobre várias delas. Outras ainda são muito mais vistas em estudos com ratos, então ainda precisam de muito avanço nos estudos para a gente poder bater o martelo dessa relação, mas que tudo indica que existe uma relação muito importante, muito relevante, né? E aí a gente entra um pouco em saúde mental para entender o que se passa é, psiquicamente quando a gente entra em privação de sono. Eu achei relevante colocar um pouco sobre é, esses dois momentos da privação de sono relacionadas a hormônio e neurotransmissores, porque a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre cortisol quando a gente fala em estresse, a gente fala muito do cortisol na insônia, mas o que o cortisol promove no nosso organismo? O cortisol, ele é um hormônio que a gente libera, é um hormônio que a gente libera bastante em períodos inflamatórios, mas que também tem uma série de funções extremamente relevantes para o nosso corpo, mas que a gente não pode ter ele em excesso, porque senão ele é muito prejudicial para diversas funções do nosso organismo, né? Então, muito cortisol aumenta também a pressão arterial, leva a aumento de peso, leva a uma fragilidade óssea. Então, tem uma série de prejuízos em diversos sistemas orgânicos no nosso corpo, mas para a saúde mental também é extremamente relevante. Então, o aumento de cortisol que acontece durante o período de privação de sono, que é o que vai tentar manter a gente acordado nesse período de privação, a gente pode ter uma sensação de euforia, que não necessariamente evolui como algo positivo, mas é uma sensação meio de inquietude, de aceleração propriamente. Ele pode ser extremamente ansiogênico, né? Ele pode aumentar a ansiedade, aumentar a sensação de ansiedade e gerar mais ansiedade, o que obviamente é bastante prejudicial. Tem uma relação direta com experiências delirantes, então para pacientes que são, né, têm uma tendência psicótica, eles podem ter um prejuízo importante se eles experimentam privação de sono, inclusive descompensando dos quadros psiquiátricos. Então, precisam dormir para manter uma estabilidade do seu quadro é, psíquico, né? Tem uma relação direta com promover ainda mais insônia, o que é um pouco estranho, mas eu vou comentar disso um pouquinho para baixo. E também pode gerar mania do transtorno bipolar. Então, quando a gente fala num paciente bipolar, uma das primeiras recomendações que a gente tem é que eles precisam dormir adequadamente. E não só é um medidor para a gente de quando o paciente está descompensando, a gente vê que ele começa a não dormir direito, se ele entra em mania ou hipomania, mas não dormir também vai levar a uma descompensação do quadro. Então, é muito difícil para a gente quando a gente tem, eu não sei se algum de vocês acompanha algum paciente com um quadro como esse, mas um paciente bipolar, por exemplo, que é um profissional da saúde ou um veterinário, que precisa fazer plantão noturno, e isso é muito problemático, porque eles precisam dormir muito bem, porque senão eles vão ter um aumento de cortisol, e esse aumento de cortisol pode levar à indução de um quadro de mania do transtorno bipolar, descompensando o quadro como um todo. E aqui, quando eu falo, vou fazer só um parênteses, aqui eu estou falando de cortisol secretado pelo nosso próprio corpo, mas isso é verdadeiro até para o uso de corticoide, né? Corticoide, que é aquele anti-inflamatório que a gente toma, ele também ele tenta imitar o cortisol, né? O hormônio que a gente mesmo secreta. E pacientes bipolares, por exemplo, têm uma tendência a descompensar do quadro bipolar quando fazem uso de corticoide. Então, são preocupações que a gente tem com esses pacientes e que é esse o motivo pelo qual a gente precisa que eles tenham uma boa qualidade de sono, né? E quando a gente está sem dormir, isso induz no organismo
o que a gente chama de um estado hiperadrenérgico. Esse estado hiperadrenérgico, ele é o aumento das catecolaminas, é o aumento principalmente de adrenalina, de noradrenalina, e que vai deixar a gente acordado e que vai manter a gente ainda mais acordado. Isso vai virando um ciclo vicioso, porque quando a gente não dorme, a gente estimula a liberação de adrenalina, e a adrenalina impede a gente de dormir, e a gente vai manter em privação de sono, que vai aumentar a quantidade de adrenalina, e por aí vai. Então a gente vai ficando nesse ciclo vicioso que acaba levando a cada vez mais insônia, cada vez mais privação de sono, e vai prejudicando é, esse funcionamento normal e adequado do sono. Tudo bem até aqui? Sim, Sim? Tá. E aí eu gosto desse esqueminha, porque esse esquema ele é sobre adolescente, mas ele fala um pouco para a gente também sobre todas as idades, né? E aqui o que que ele mostra para gente? Que na adolescência a gente tem essa mudança do ritmo circadiano. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a minha seta. Peraí. Dá para ver minha seta? Uma sim, bolinha? dá para ver. Tá. Então aqui ele mostra que na adolescência a gente tem uma modificação no ritmo circadiano, e aí uma modificação no ritmo circadiano, que a gente desloca o ritmo circadiano um pouco para frente. Então, por uma mudança na secreção de melatonina durante a adolescência, nosso ciclo circadiano, que antes a gente tinha um aumento da melatonina mais cedo, mais no início da noite, então a gente rapidamente entrava no período de sono, ele começa a ser deslocado mais para frente. Então a gente começa a entrar no nosso período de sono mais tarde, mais no meio da noite, e se estende até um pouco mais tarde, para depois ele diminuir. Somada a essa alteração no nosso ritmo circadiano, ao aumento em interações sociais, aumento de uso de aparelhos eletrônicos no período noturno, né? Então, assim, a gente vai entrando na adolescência, a gente quer socializar mais. Não sei se vocês já ouviram naquela expressão que a gente vem de alguns anos atrás, YOLO, né? You only live once. Você só vive uma vez, então querem viver o tempo todo, querem viver cada vez mais essa sensação de necessidade de estar presente em tudo, sempre. Então, esse aumento de interação que acontece na adolescência e o uso de tecnologia que interfere tanto na liberação de melatonina quanto exerce uma função ativadora, essas alterações todas, elas começam a levar a alterações do sono, a problemas para manter sono, levam à privação do sono. E essa privação de sono, né, seja por uma própria privação, ou por insônia, ou alterações no ritmo circadiano, levam a uma alteração no nosso sistema de recompensa, no nosso sistema relacionado com a dopamina, que é um outro neurotransmissor que a gente tem, e no sistema límbico. E o sistema de recompensa e o sistema límbico, eles são muito importantes para a gente fazer uma boa regulação emocional. Então, quando a gente começa a ter uma alteração do sono, a gente altera um sistema que é extremamente importante para fazer uma regulação emocional. E quando a gente não faz uma boa regulação emocional, a gente volta para fazer novos transtornos relacionados ao sono, porque alguém que está deprimido não dorme, alguém que está ansioso não dorme, alguém que tem certas alterações vai prejudicar o sono, e aí a gente entra numa balança de ciclo vicioso, e que tem uma relação muito importante com a formação de alterações psicológicas e psiquiátricas. E aí a gente pode ter um gatilho para transtornos do humor, para ansiedade, para comportamento automutilatório não suicida, para abuso de substância, para comportamentos impulsivos e que levam o indivíduo a riscos, ou para tentativas e ideação suicida. Então a gente vai entrando num ciclo vicioso muito patológico e muito relacionado com alterações diretamente ligadas ao sono, certo?
Então, quando a gente fala em alterações relacionadas à privação de sono e ao sono, a gente está falando principalmente sobre algumas patologias que têm um índice maior, de incidência. Então, é claro que a gente pode ter tanto o desenvolvimento quanto a piora de uma série de quadros psíquicos, mas a gente tem que falar principalmente nessas, cinco patologias. Transtorno de estresse pós-traumático, igual eu comentei, durante o sono, a gente tem o sono não REM e o sono REM. O sono REM é esse período que a gente faz um importante processamento da memória, um importante processamento cognitivo. E é nesse período que a gente vai dar uma metabolizada, uma digerida nas nossas memórias, nas nossas emoções, e principalmente em situações traumáticas. Então, se a gente não tem uma boa qualidade de sono depois de uma situação traumática, em determinado período, né, depois de uma situação traumática, a gente não faz um bom processamento daquele trauma. E à medida em que a gente não processa adequadamente esse trauma, a gente vai fixar memórias ruins. E à medida em que a gente fixa memórias ruins, a gente tem uma tendência maior a evoluir para transtorno de estresse pós-traumático, para o famoso TEPT, né? Que é uma patologia extremamente grave e importante. E isso é muito relevante para a gente, porque a gente tem algumas medicações, inclusive, que atrapalham a entrada em sono REM e que se o indivíduo toma essas medicações no mês seguinte de um trauma, ele pode acabar aumentando a quantidade de evolução para TEPT. E são medicações muito comumente prescritas em situação de trauma, né? Então, vocês já devem ter visto alguma situação onde alguém teve a perda de algum familiar ou algum acidente, estava muito abalado, muito nervoso, e alguém falou, toma um Rivotril, né? Dá um Rivotril, dá um clonazepam, um diazepam, e os benzodiazepínicos, que são essa classe de medicação, os benzodiazepínicos impedem a entrada em sono REM. Então, o uso dessas medicações depois de uma situação traumática pode piorar e aumentar as taxas de TEPT, no indivíduo. Então, a gente tem que usar outras medicações para ajudar a acalmar e até para induzir o sono quando necessário, logo depois de uma situação traumática, porque a gente precisa ter uma boa qualidade de sono. Piora em transtorno de ansiedade generalizada, que é uma doença muito relacionada com essas alterações de catecolamina, de adrenalina, de cortisol. Então, se a gente não tem uma boa qualidade de sono, a gente vai acabar piorando esses quadros, tanto ansiedade generalizada quanto transtorno de pânico, né? Estão muito relacionadas a um aumento adrenérgico, aumento de adrenalina. O transtorno depressivo maior, a depressão, ela tanto leva à insônia, quanto ela é piorada pela privação de sono e pela insônia. Então, se a gente não tem uma boa qualidade de sono, a gente pode gerar um quadro depressivo, ou pode piorar um quadro depressivo, mas a depressão, na maioria dos casos, gera insônia, né? Às vezes a gente pensa, né, naquelas pessoas que estão dormindo muito e a gente fala, nossa, deve estar deprimido, está dormindo muito, mas dormir muito não é uma característica comum da depressão. Ela, inclusive, é uma característica da depressão que a gente chama de atípica, né? A depressão não comum é a depressão que costuma evoluir com hipersonia, com dormir demais. A depressão clássica, ela leva à insônia. E aí entra também num ciclo vicioso de não durmo e não melhoro. Então, vai piorando ainda mais o quadro desses indivíduos, e que muitas das vezes, quando a gente vai tratar o quadro, a gente não só vai tratar o quadro depressivo, como a gente vai tratar simultaneamente a insônia, para depois a gente conseguir ter uma melhora e uma resolução do quadro. E também pode levar a a uma incidência mais elevada de transtorno por uso de substâncias, né? Transtorno de dependência química propriamente. Que nem aqui eu comentei, a insônia, ela leva a uma alteração da dopamina nesse sistema de recompensa, aqui no sistema límbico. E quando a gente tem uma alteração de dopamina no sistema de recompensa, isso gera
uma tendência maior para abuso de substância. As drogas, quando levam uma dependência química, elas estão muito relacionadas a de, uma alteração de tolerância no sistema de recompensa. Então, a cada vez a droga vai agindo, precisando de cada vez mais droga para liberar dopamina, nosso sistema de recompensa, que é esse sistema de prazer depois de alguma atividade ou de uso de alguma substância. Então, cada vez a gente precisa de mais substância para liberar dopamina e para gerar prazer. E a insônia, ou a privação de sono, leva a uma alteração na quantidade de dopamina que é liberada no sistema de recompensa e facilita esse processo de dependência química. Então, a gente tem tanto um aumento da incidência quanto uma piora nos transtornos pré-existentes relacionados ao humor e ansiedade. A insônia, né, como acaba levando a uma alteração cognitiva e de função executiva, pode piorar quadros de confusão mental, desorientação no tempo e no espaço, então, principalmente em idosos nesse sentido, né? Então, não dormir direito, não ter luz e escuro de uma forma regular, pode inclusive levar ao que a gente chama de um delirium, né, que é um quadro clínico, majoritariamente clínico e não propriamente psiquiátrico, mas de uma desorganização do comportamento, de uma confusão mental, de uma agitação psicomotora, de uma importante desorientação e confusão. E isso é muito comum em idosos que estão, por exemplo, internados nos hospitais. Se eles não têm essa troca de luz de noite e dia e não mantêm um sono adequado ali no período da noite, eles vão ter uma tendência maior em entrar em delirium, em fazer confusão mental e desorientação no tempo e no espaço. Então, uma orientação que é muito importante para pessoas que estão internadas é que elas precisam ter bem dividido noite e dia, para que elas não tenham outras alterações psíquicas durante esse período de internação. Como durante a noite é onde a gente faz um processamento das emoções, né, como aqui está comentando, a gente faz esse processamento no sistema límbico, nesse sistema de emoções, tanto no sistema límbico quanto na amígdala, a gente tem uma piora em desregulação emocional. Então, a gente tem uma piora na reatividade emocional, para lidar com frustrações, lidar com situações, lidar com traumas, e a gente acaba aumentando a impulsividade, a agressividade, isso muito comum em criança e adolescente, mas importante em qualquer faixa etária da vida, né? Já comentei dos sintomas de estresse pós-traumático, muito relacionado ao sono REM, né, a falta de sono REM, essa disfunção do sistema de recompensa cerebral que leva a uma dependência química, né, que pode piorar e favorecer a evolução para uma dependência química. E quando a gente fala em privação de sono em bebês, principalmente bebês, a gente está falando que durante o período de recém-nascidos, né, assim que nasce, durante os primeiros anos de vida, a gente tem, durante a noite, é o principal período em que a gente vai fazer um desenvolvimento cortical. Nosso cérebro ele é dividido em massa branca e massa cinzenta, né? Ele tem ali o córtex, que é a parte mais externa, onde está a grande parte dos corpos celulares dos neurônios, a parte mais ativa dos neurônios. E esse desenvolvimento do córtex, esse desenvolvimento dessa região, esse espessamento dessa região, ele acontece principalmente durante a noite. E nessa região, né, e também espalhado pelo resto dos neurônios, acabam acontecendo grande parte das sinapses, das conexões entre os neurônios. E isso, essa formação desses lugares de sinapse, que tem uma relação muito grande com a neuroplasticidade, acontece principalmente durante a noite. Então, se a gente tem um prejuízo na qualidade, na quantidade de sono nos primeiros anos de vida, a gente vai ter um desenvolvimento do córtex, uma formação de sinapses muito prejudicada, o que vai acabar levando a prejuízos acadêmicos, prejuízos de aprendizado,
dificuldade na linguagem, dificuldades motoras, nas crianças em desenvolvimento. Então, o sono, né, desde de bebês, ele é extremamente importante. Aqui, eu coloco uma divisãozinha do que é mais comum numa divisão por gênero e idade. Isso, é claro que todo mundo pode ter uma alteração independente do gênero, pode ter qualquer uma dessas alterações, mas são alterações que são mais marcantes em cada gênero, em cada faixa etária, né? Então, em homens adultos, a gente tem como maior é, quantidade de alterações relacionadas a agressões físicas e verbais. Então, esse aumento na reatividade emocional é muito relevante para homens. Nas mulheres, uma diminuição do humor, né, com humor mais deprimido, uma baixa energia, maior taxa de sintomas ansiosos, maior quantidade de confusão mental. E em crianças, a gente acaba tendo mais agitação psicomotora, mais agressividade, mais impulsividade e maior dificuldade no aprendizado, né? E aí, para terminar, assim, eu queria falar um pouco sobre higiene do sono. Por que que eu acho a higiene do sono algo super importante e relevante da gente falar aqui? Porque a higiene do sono é algo que a gente precisa, todo mundo, fazer e que é relativamente fácil da gente orientar tanto para os nossos pacientes, né, no entanto que grande parte das pessoas aqui são terapeutas, mas também para os nossos familiares, para os nossos amigos, independente de você ser um profissional de saúde ou não, entender sobre a higiene do sono é extremamente importante. Porque a higiene do sono, que é um conjunto de práticas e de rotinas que a gente precisa fazer para melhorar a nossa qualidade de sono, a higiene do sono ela resolve de 60 a 70% das insônias dos consultórios, dos serviços de saúde. Então, práticas que não são medicamentosas, que regulam e melhoram grande parte dos prejuízos no sono, da privação de sono, da insônia, que a gente se depara no dia a dia. Para algumas pessoas isso é difícil de ser colocado em prática, mas não são medidas complexas, são medidas relativamente simples. E por que também que ela é muito importante? Né? Muito comum a gente ver pessoas tomando remédio para dormir e tomando remédio para dormir de forma crônica. Isso tem consequências ruins para o nosso organismo. A gente tem muita gente que toma medicações que não deveriam ser usadas para insônia, que não deveriam ser usadas para dormir de forma crônica, que nem eu comentei, né, assim, os benzodiazepínicos, eles atrapalham a entrada em sono REM, prejudicam a qualidade do sono e acabam levando a uma alteração de memória, fazendo um quadro de uma falsa demência. Então, o uso crônico deles é prejudicial, mas mesmo outras medicações que não causam nem dependência e nem essa alteração de sono REM, hoje a gente não tem praticamente nenhuma medicação aprovada, a gente tem uma única medicação, mas que a gente ainda não tem aqui no Brasil, aprovada para uso crônico para insônia. Então, tomar antidepressivos para dormir, ou tomar antipsicóticos para dormir, tomar melatonina, né, que acaba sendo uma reposição hormonal para dormir, a gente não tem uma aprovação disso em uso crônico, de uma forma segura e tranquila. Então, o ideal não é que a gente mantenha remédios para dormir por um longo período do tempo, salvo as exceções, ou que a gente não conseguiu com mudança com uma higiene do sono adequada ou com tratamento de uma insônia secundária. Então, a higiene do sono é extremamente importante. Hoje, uma das únicas coisas que a gente tem que é bem estabelecida e muito aprovada para tratamento de insônia é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? Que são medidas comportamentais para correção do sono. E a higiene do sono acaba sendo a mais básica dessas medidas que todo mundo pode aplicar. Então, eu coloquei aqui algumas palavras-chave relacionadas à higiene do sono, eu vou destrinchar um pouquinho. Primeira coisa que a gente sempre tem que pensar e falar com os nossos pacientes ou com qualquer pessoa que você esteja orientando é que cama serve só para duas coisas. Cama serve para dormir e transar, mais nada. Então, a gente não tem que ir para a cama
na hora de que a gente vai trabalhar, que a gente vai comer, que a gente vai estudar, se a gente vai mexer no celular, se a gente vai ler um livro. Não. A gente vai para a cama na hora de dormir. Dormiu, acordou, sai da cama. Não é para continuar na cama. Então, cama não é local de atividade. Senão, à medida em que a gente faz coisas na cama, que a gente se mantém ativo e realiza atividades na cama, a gente vai condicionando o nosso cérebro de que a cama é um local de atividade. Então, na hora que você deita para dormir, pronto, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos ler, vamos ver TV, vamos mexer no celular, vamos trabalhar. E não, a gente tem que condicionar o nosso cérebro de que a cama está ali só para dormir. Sono é rotina, né? Então a gente tem que dormir mais ou menos todos os dias aproximadamente no mesmo horário e levantar aproximadamente no mesmo horário todos os dias, né? A nossa variação de horário que a gente acorda, ela pode ser de no máximo umas 2 horas, para a gente não atrapalhar essa nossa rotina de entrada no sono. Então chega lá, acordo todos os dias 6 da manhã, final de semana eu vou acordar às 6 da manhã também. Tá, não, tudo bem, a gente, né, pode ter uma variação de 2 horas, então dá para acordar umas 8 horas da manhã. Mas não adianta a gente achar que a gente vai durante a semana acordar 6 da manhã, chega no final de semana a gente vai acordar meio-dia, na hora que a gente vai dormir, a gente vai demorar para entrar no sono novamente. Isso vai acabar interferindo com a hora que a gente vai dormir e vai gerar um ciclo vicioso de privação de sono. Então, rotina é extremamente importante. Exercício físico é muito importante para a gente manter uma boa qualidade do sono. Só que a gente tem que entender que exercício físico, para a gente ter uma boa qualidade de sono, ele tem que ser majoritariamente pela manhã ou no final da tarde. A gente tem que dar um espaço do fim do exercício para a hora que a gente vai dormir de pelo menos 3 horas. Senão a gente aumenta muito o metabolismo. E aí, se a gente aumenta muito o metabolismo antes de dormir, a gente esquenta o corpo e a gente não vai ter uma boa qualidade de sono ou não vai ter uma dificuldade muito grande para entrar no sono. E para a gente dormir, a gente tem que estar num ambiente fresco, escuro, sem barulho, ambiente esse que facilite o nosso organismo entrar no sono, né? E fresco, escuro e sem barulho, o escuro já está falando sobre o que a gente faz na cama, né? Já está falando sobre não ver TV, não ter celular, né, não manter luz nem luminosidade no quarto que não interfira na nossa liberação de melatonina, que é esse hormônio que ajuda no ritmo circadiano. A alimentação, ela é muito similar ao exercício, no motivo pelo qual a gente precisa se preocupar, porque a nossa alimentação antes de dormir, ela tem que ser uma alimentação majoritariamente leve. Comidas pesadas aumentam muito o metabolismo e acabam atrapalhando da gente entrar num sono de boa qualidade. Então a gente também tem que ter uma distância da hora que a gente come para a hora que a gente vai dormir, ali de aproximadamente 3 horas, e tentar também não ter uma alimentação muito pesada. Cafeína, bebidas energéticas como café, chá mate, chá preto, Coca-Cola, Guaraná, matcha ou energéticos propriamente, eles têm que ser consumidos em pouca quantidade, majoritariamente pela manhã, comecinho da tarde, para não atrapalhar o sono. E se a gente percebe que mesmo tomando de manhã ou começo da tarde, eles atrapalham a qualidade do sono, eles precisam ser cortados da nossa rotina, porque senão eles também interferem e diminuem na qualidade do sono. Luz, eu já comentei, né? Tanto de luz mesmo, de luminárias ou de TV, de aparelhos eletrônicos, coisas nesse sentido, e os cochilos. O ideal é que a gente não cochile durante o dia, né? A gente tem que entender que o sono é como se fosse uma pizza, e se a gente rouba pedaço da pizza de tarde, a gente não vai ter uma pizza inteira à noite. Então a gente vai acabar atrapalhando o sono. E o que muitos estudos mostram é que, mesmo que a gente cochile durante o dia, se a gente tiver uma privação de sono numa quantidade menor à noite, isso não vai gerar um sono reparador. E a gente vai ter as mesmas consequências de uma privação de sono sem o cochilo, porque a gente não entra adequadamente em sono REM. Então, o cochilo durante o dia não é uma coisa recomendada, e se for feita, no máximo ali 20 a 30 minutos no período da tarde, para não interferir tanto no sono, né? Então, tabagismo, álcool, tudo isso interfere bastante no sono. O ideal é a gente não ter isso na nossa rotina.
mas incluindo esses elementos que eu comentei da higiene do sono, já são muito importantes para melhorar grande parte das insônias e melhorar a privação de sono. Aqui tem algumas referências que eu usei e foi isso. Muito bom, agradeço muito, doutor Rafael. E aí eu gostaria então de abrir para perguntas e comentários. A gente tem ainda um tempinho até o final da reunião. Então está aberto aí, quem quiser levanta a mão ou pode já falar direto. Rafael, por que em tese eu durmo 6 horas por noite, tá? Por que acordar às 3 da manhã? Não só eu, como um Ah, mundaréu de gente. Eu é, queria só saber de 3 e 3 e meia, por que se acorda esse horário? tá. Primeiro que o ideal é não acordar, tá? O ideal não é que a gente acorde durante a madrugada, nem para fazer xixi, né? É muito comum a gente ouvir de pessoas que acordam de madrugada para ir ao banheiro, mas a gente tem funções no nosso organismo que deveriam manter a gente dormindo, mesmo com a bexiga cheia. Então, isso já demonstra, de alguma forma, um sono relativamente superficial ou uma outra alteração do metabolismo, né? Mas esse pico no meio da noite, ele está relacionado com liberação de cortisol e com liberação de adrenalina. A gente vai tendo um ciclo hormonal onde a gente vai aos poucos aumentando a quantidade de cortisol, que é esse hormônio relacionado com estresse, ou de adrenalina ao longo da noite, para que a gente acorde no começo da manhã. E quando a gente tem alterações que são relacionadas com o nosso dia a dia, ou seja, com alguma outra patologia, mas muito mais relacionadas a estresse do dia a dia, isso faz com que a gente tenha picos mais rápido do cortisol e facilita com que a gente acorde no meio da madrugada. Agora, essa coisa mística das 3 horas da manhã, né? Aí não é muito da medicina quem explica. Mas o acordar no meio da madrugada tem uma relação com essa liberação hormonal que a gente acaba tendo, que é o que faz também com que a gente acorde no começo da manhã, mas acaba sendo encurtado se a gente tem uma liberação mais excessiva desses hormônios. Obrigada. Não, que isso, Rita. Marlene? Bom, Rafael, primeiro gostaria de agradecer muito. Acho que é muito importante, enquanto profissional, a gente tem a possibilidade de ampliar o conhecimento do ser humano e não ficar só na área que nos interessa, porque acho que ajuda muito, principalmente quando a gente vê que a insônia é muito presente diante de um quadro de sofrimento, de ansiedade, de depressão, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento enquanto profissional, a gente orienta e esse é um fator dentre vários que acaba ajudando a pessoa em sair do sofrimento, diminuir o sofrimento, né? Queria te perguntar o seguinte, eu tenho escutado muito no consultório combinação do canabidiol com a melatonina. É uma boa combinação sem efeitos colaterais? O que acontece? Primeiro, eu queria dizer que eu concordo muito com você. Cada vez que a gente amplia conhecimentos, facilita a gente a cuidar, né, no cuidado com os nossos pacientes. Mas agora falando especificamente sobre canabidiol e melatonina. Primeiro que reforçar que não existe uma prescrição que é aprovada para uso crônico de nenhuma medicação, inclusive de melatonina, né? Melatonina a gente secreta enquanto hormônio, então quando a gente toma melatonina, a gente está fazendo uma reposição hormonal. E como qualquer reposição hormonal, o uso crônico, a gente ainda não tem uma quantidade de estudos suficientes que regulem e permitam a gente de fazer um uso crônico. E aí quando a gente vai também para CBD, né, para o canabidiol, a gente está falando sobre uma substância que tem, independente do motivo, sejam motivos políticos ou motivos de um início de estudo que não dá para a gente dizer que é recente, porque a gente tem estudos com canabidiol que remontam a século XIX, não é tão recente assim, mas em pouquíssimas quantidades de estudo, a gente está falando de estudos que são feitos com N's, com quantidade de pacientes muito pequenos, e que ainda tem muito pouca meta-análise para mostrar essas evidências nos mais diversos casos e situações que corroborem o uso dessa medicação. A gente acaba usando bastante, porque a gente tem visto bastante resultado, né? A gente tem o que a gente chama de um sistema endocannabinoide, que é um sistema próprio do organismo, onde o canabidiol, essa substância, ela vai agir, e que tem uma relação com a regulação do sono muito importante.
Então, a associação de melatonina com o CBD, ela não é uma obrigação, né? E muitas das vezes eu não gosto de fazer associações, né? Eu acho que a gente tem que sempre tentar primeiro em monoterapia, mas quando a gente fala em melatonina para uso, se a gente está tentando corrigir o ciclo circadiano, esse ritmo circadiano, então eu estou falando sobre pessoas que vão ter um sono que vai começar muito tarde, vai terminar mais tarde também, então ou começar muito cedo e terminar muito cedo, então a melatonina tem como indicação majoritária para a gente essa correção de horário de sono, colocar o ritmo circadiano num horário mais adequado, enquanto o canabidiol ele vai ter uma função tanto ansiolítica quanto para controle de humor e também para indução de uma melhor qualidade do sono. Ele não é um indutor do sono propriamente, ele não causa sonolência, mas ele vai ajudar a alargar as fases do sono, vai ajudar a melhorar a qualidade do sono e aprofundar o sono. Então, associar os dois na minha cabeça faz sentido se eu quero corrigir o horário e melhorar a qualidade. Mas se não, eu uso uma coisa ou outra, né? Não necessariamente os dois juntos. Uma última perguntinha, em termos de medicações para insônia, qual é a medicação que está sendo muito usada e que tem aí um efeito colateral que daria para a gente dizer que é muito prejudicial e grave? Rivotril, Rivotril. clonazepam. Hoje no Brasil a gente tem os benzodiazepínicos como seu principal dessa classe, o clonazepam como uma das substâncias de maior taxa de dependência química. Ele é um dos remédios mais prescritos no Brasil, né, mais comprados no Brasil e com altas taxas de dependência química. É uma substância que, assim, a gente, enquanto psiquiatra, a gente sabe usar, mas clínicos de outras especialidades não sabem muito usar e muitas das vezes acabam deixando os pacientes muito dependentes. Ou profissionais que são né, assim, antigamente era o que tinha. Eu entendo isso, assim, antigamente era o que tinha, não tinha muita coisa. Então, alguém comentou quando tudo era mato aqui no começo da reunião, e quando tudo era mato, o clonazepam era o que tinha e aí era isso aí, não tinha o que fazer. Mas hoje em dia a gente tem outros recursos. E o clonazepam, isso incluindo toda a família dos benzodiazepínicos, tem essa tendência a fazer um quadro pseudodemencial, de uma falsa demência, porque ele interfere a entrada em sono REM. Então ele vai gerar prejuízos tanto de dependência química, necessidade de aumento de dose, quanto problemas de memória e concentração a longo prazo. É um remédio muito importante que a gente usa bastante, a gente tem que usar, só que não para um uso crônico. O ideal não é um uso diário crônico, mas para uso em resgate, um uso bem controlado, ele é muito bom e muito importante. Mas usar para dormir acaba sendo extremamente prejudicial. Se eu tivesse que elencar um, iria para ele. Né? Zolpidem está quase ali no mesmo páreo, né? Está numa briga feia com o Rivotril, mas aí é outra coisa. Doutor Rafael, obrigada. Muitos esclarecimentos aí, muita informação. Estou até meia tonta, tá? E eu falo muito rápido, então... Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é assim, quando foi feita a referência da neuroplasticidade do cérebro, certo? Em casos de privacidade do sono, o quanto que a pessoa fazendo aqueles exercícios, né, de memória, que é muitas vezes indicado, que tem aí uma entidade ganhando fundos de dinheiro, estimulando principalmente idosos, né, para poder fazer alguns exercícios. Eu participo de algumas oficinas e tudo mais, mas assim, o quanto que passa a ser efetivo alguns exercícios em decorrência de uma assim, desse sono comprometido, né? É bem difícil da gente quantificar isso, mas o que a gente tem muito bem estabelecido é que o indivíduo numa situação de sono prejudicado, de privação de sono, ele vai ter um prejuízo nas suas funções executivas, na sua memória e na sua função cognitiva. Então isso vai ir na neuroplasticidade, né, nessa capacidade de formação de novas sinapses, de recuperação e regeneração celular.
Então, vai ser quase que uma competição um contra o outro, né? Vai ser uma balança que não vai entrar em uniformidade. Então, um exercício que é extremamente importante para a gente ter uma melhora cognitiva contra uma privação de sono que vai atrapalhar a parte cognitiva, a memória, a regeneração celular, a neuroplasticidade, a função executiva, que vai atrapalhar bastante esse funcionamento. Então, eu não diria que não adianta, né, você fazer um exercício físico, um exercício cognitivo, mas é claro que vai ter um prejuízo maior, né, vai ter um impacto menor do que alguém que tem um sono de boa qualidade. Tá certo. E a outra Posso fazer uma questão. pergunta? Só mais uma, Márcia. Nossa, A outra é assim: eu acompanhei algumas pessoas que trabalharam em indústrias, né, que trabalham em formas de turno, como foi citado aí, né? Essa questão de turno eu acho bem delicada, né? Então, difícil. principalmente quando tem escala de revezamento. Então, trabalha 15 dias noite, depois 15 dias dia, né? Então, assim, eu acho complicado isso. Quer dizer, o quanto que isso compromete para valer mesmo, porque tem uma hora que isso é regular ou se torna extremamente prejudicial. Extremamente prejudicial. É muito comum a gente ver, é claro que assim, indivíduos que trabalham pouco tempo em turno, eles vão ter menos prejuízo, mas o que a gente mais vê são pacientes com quadros de insônia primária, com alterações do ciclo circadiano, né, essa alteração de horário de dormir, relacionados a uma vida inteira trabalhando em turno. Então, são pessoas que trabalham em fábrica, profissionais, enfermeiro que trabalhou a vida inteira em plantão noturno, são profissionais que a gente vê que vão sofrer muito, porque a gente não consegue regular o sono deles. Porque se a gente coloca eles para dormir à noite, chega na noite seguinte eles não vão dormir, porque eles estão trabalhando. E aí a gente vai tentar que eles durmam de dia, mas aí isso tira a luz solar que atrapalha a liberação de melatonina. Então a gente acaba ficando de mãos atadas nesse sentido enquanto eles estão trabalhando, e quando eles se aposentam depois de muitos anos fazendo turnos noturnos, a gente tem uma secreção de melatonina completamente desorganizada e muito prejudicada, que a gente acaba Tá? precisando fazer reposição de melatonina, mas que muitas das vezes não vai dar conta. E a gente acaba tendo que entrar com outras medicações para tentar corrigir isso. Então, é bem difícil essa situação, porque Tá. não dá também para a gente dizer para as pessoas trocarem de turno, né? Sempre vai ter alguém num plantão noturno. É, Então, a gente fica num cobertor curto, né, Odete? Assim, tá, imagino. é complicado, mas é bem Olha, prejudicial a longo prazo, assim, bem tá. prejudicial. Márcia, bem Obrigada. rapidinho. Doutor Rafael, qual a importância da polissonografia? A polissonografia é um exame que a gente tem, Márcia, que é um dos exames mais completos para estudo do sono. Então, a gente tem hoje em dia duas polissonografias principais, a polissonografia do tipo 1 e a polissonografia do tipo 2. A do tipo 1 é que é feita em clínicas, né, você vai para uma clínica, vai para um instituto e consegue fazer uma medição bastante completa, enquanto a polissonografia tipo 2 é feita em casa. Você vai, pega o aparelho e faz o exame em casa. Ela é muito importante para fazer estudos principalmente relacionados a transtornos do sono. Então, ela vai conseguir, através de um mapeamento de eletroencefalograma, ver a sua entrada de N1, N2, que são as fases do sono não REM, N1, N2, N3, vai ver que horas você entra em sono REM pelo padrão das ondas alfa cerebrais, vai conseguir avaliar também movimento do mento, então ele vai ver na hora que relaxa, na hora que de fato entra no sono. Se você faz uma polissonografia do tipo 1, que é em clínica, vai ver movimento de perna, vai ver índice de saturação, então o quanto você respira, o quanto você não respira. Então a gente consegue avaliar propriamente uma apneia do sono. Então faz um mapeamento muito completo do sono e é extremamente importante para a gente diagnosticar, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono ou quantificar o prejuízo que um paciente tem. E aí, por que é importante a gente ter a tipo 1 e a tipo 2? Para um paciente, para um indivíduo que tem um distúrbio do sono, dormir fora de casa é muito ruim. Então, por mais que a que a gente faz numa clínica é muito mais completa para a gente ver movimento de perna, para ter um funcionário que está num turno noturno,
avaliando esse paciente que soltou um eletrodo, ele vai lá e coloca de volta, ele corrige, ele mexe, paramenta bem o paciente, ele está fora de casa, então ele não vai ter um sono tão bom. E aí, se você vai e faz em casa, mesmo que você tenha menos parâmetros, você está no seu ambiente, então a sua qualidade de sono acaba sendo mais parecida com o teu habitual, e aí faz com que a gente tenha um parâmetro um pouco mais fidedigno com a realidade. Então a polissonografia é um exame muito importante, muito bem indicado para entender melhor qualidade, tempo de sono e transtornos relacionados ao sono, né? Rafa já é de casa, né, Rafa? Ô, Rafa, eu vou falar uma palavra que eu acho que vai dizer muita coisa, porque tem várias camadas. Menopausa. Uhum. Né? Então, acho que é uma grande questão, porque é isso, são várias camadas, mas o sono é muito prejudicado, e como que trata do sono nessas várias camadas, assim, se dá para resumir, né, porque são várias, mas menopausa. A menopausa, ela vai fazer alterações no sono, que nem você falou assim, em várias camadas. Tanto quanto uma insônia que parece primária, né? A gente não fala que é propriamente primária porque ela está relacionada com a menopausa, mas é uma insônia por si só, quanto também a insônia relacionada com os fogachos, né? Esses calorões que acontecem durante a noite que levam as mulheres em menopausa a acordar, também interferem muito no sono, para trocar de roupa, trocar de lençol, para mexer em tudo isso. Então, ele tem que ser abordado nas diversas esferas, né? Os fogachos, eles podem ser controlados com várias medidas e não só com reposição hormonal. Então, hoje a gente tem, por exemplo, vitamina que é feita com folha de amora, que ajuda bastante. A gente tem suplementação de isoflavona. A gente tem algumas substâncias que a gente pode usar para tentar minimizar esses fogachos que acontecem na menopausa e que às vezes dão certo e controlam muito bem os fogachos, mas às vezes a insônia continua. E a gente percebe que tem uma relação muito grande com os hormônios sexuais, né, que vão ter parado de ser liberados durante a menopausa, vão ser parados de ter liberação. Então, hoje a gente vê, muitas das vezes, o tratamento para insônia relacionado à menopausa com a reposição hormonal. A gente pode tentar melhorar a qualidade do sono com medicações relacionadas propriamente para o sono, né? Então, usar um antidepressivo, um antipsicótico que ajude a melhorar o sono, mas muitas das vezes a gente vê uma melhora mais efetiva com reposições hormonais naquelas mulheres que, obviamente, têm uma indicação, que não tem uma contraindicação à reposição. Mas muitas das vezes a melhora efetiva na qualidade do sono pós-menopausa é com reposição hormonal. Obrigada, Rafa. Nada. Bom, tá ótimo então. Acho que a gente pode ir encerrando a reunião. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Dr. Rafael. Foi Eu que excelente. agradeço, gente. Acho que o tempo não passou, né? A gente ficou entretido aqui. Agradecer a todos os outros, né, convidados e participantes do grupo Calmamente. Marlene, você quer encerrar a reunião? Eu acho que é isso, e deixando sempre essa porta aberta, que acho que aprimora muito, melhora muito o nosso conhecimento e a nossa atuação na clínica, na escuta, né? Quando a gente entende melhor o que acontece e entende essas várias camadas que envolvem, né, o funcionamento do ser humano. E obrigada. E obrigada a todos. Uma boa noite e uma boa noite de sono. Higiene do sono. Obrigada, Rafa. Obrigado, então. Obrigado a vocês pelo Gente, convite, E gente. também boa Páscoa a todos, Obrigada. né? Boa Ah, paz. é verdade. Tchau. Bom descanso, bom sono para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Gente, boa Boa noite. noite. Tchau.